presidente. Pastor, o senhor como presidente do campo, o senhor tem que trazer as diretrizes para o campo. Questão de usos e costumes, questão doutrinária. E está havendo uma mudança de geração dentro da igreja, né? Uma geração que foi criada, que foi ensinada com uma restrição maior sobre a questão de uso e costume, uma geração que não tinha internet, né? O que o pastor falava era lei, eles não iam cooperar em outras igrejas, conheciam só a Assembleia de Deus. Agora nós estamos numa geração que Deus está levantando, que já é mais antenada, que está envolvido com a internet, que assiste cultos online de tantos ministérios, com tantas visões diferentes, né? Cultural. Como é que o senhor está lidando? Como é que o senhor... Primeiro, assim, o senhor se sente pressionado por essa geração? Essa geração tem pressionado o senhor por uma mudança? E como é que o senhor está lidando com essa situação, com essa geração complexa, antenada, avançada, com conhecimentos e com informações, né, melhor dizendo, muito mais informações do que conhecimento, mas que tem uma informação geral do que acontece no mundo evangélico atual? É a pergunta de milhões? Essa é de milhões. Primeira coisa, com a verdade. Eu acho que tudo é verdade. Porque é assim, Saulo. Pastor Saulo, né? Desculpa a intimidade. A gente tem dentro da igreja uma geração, ou seja, um povo que é extremamente radical. E às vezes a gente tem uma extremamente liberal. Só que o perigo desses dois polos, é que o extremamente radical, ele pode ir para o caminho do farisaísmo, que é o viver de aparência e ser um julgador de pessoas. E o perigo da liberdade é virar libertinagem. Então, como pastor, eu sempre tive essa visão. A gente fica no meio, trazendo as duas para o centro. Porque o centro é onde Jesus está. Inclusive, ele estava na cruz do centro. O centro é a moderação. O centro é você ser coerente. É você entender que aquele que tem uma cultura mais fechada, ele segue o que ele aprendeu. Ele segue. Se ele segue na intenção de honrar ao Senhor, ele adora a Deus daquela forma. Aquele que talvez vem de uma geração um pouco mais liberal, mas se tudo que ele faz com o coração puro, diante de Deus, ele também está adorando o Senhor. Só que dentro dessas duas visões, tem um ponto muito essencial. Jesus disse que a lei, Moisés, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher e a cobiçar, já adulterou. Eu digo o seguinte, tudo que o crente faz, o que vale, de fato, é o que está no coração dele, que é a intenção do coração. E a verdade faz isso, faz a pessoa aflorar o coração. Então, quando a gente ensina a Bíblia, você é um ensinador, você sabe o valor que é isso. Essa palavra ela vai no coração de quem está ouvindo. E essa pessoa, ela consegue ter um discernimento em qual que é o seu limite, aonde ela pode ir. Por exemplo, na nossa igreja nós temos costumes. E a boa doutrina
representa quem eu sou. Se eu vir aqui hoje com uma bermuda, uma camiseta regata, um boné na cabeça e vir aqui para essa palestra, o que eu estou representando? Eu estou representando alguém que eu não sou. Então eu visto o que eu sou. Porque o que eu visto é a embalagem do que está por dentro. Porque às vezes um bate de cá, o outro bate de lá. Um diz assim, Deus só vê o coração. O outro diz assim, não, Deus quer por completo. E de fato, Deus quer por completo. Mas o que Ele não quer também, o que está sendo representado de fora, não ser o que está por dentro. Então eu preciso, de fato, me vestir, me portar, no jeito de eu conviver, de uma forma que representa quem eu sou. E o que representa quem eu sou? Aquilo que agrega edificação para quem me vê. Aquilo que quem me olha é edificado, não escandalizado. Paulo disse que se o meu irmão peca porque eu como carne, então eu não como carne mais. Não por causa da minha consciência, mas para a consciência do meu irmão, que é fraca, que eu não posso fazer ele pecar. Então, essa questão de usos e costumes na nossa igreja, nós sabemos qual é o nosso padrão. E nós ensinamos a palavra. E se alguém se porta fora daquilo que é ensinado, é por causa, a culpabilidade é só dele. Não é a igreja que está ensinando errado. Do púlpito está saindo a verdade. E você fez uma pergunta, se eu sinto pressionado? Sinto. Às vezes sinto. Mas, como eu te disse, se a gente é um líder, vocês têm que estar aptos para suportar essa pressão e fazer uma coisa que não pode deixar de ser feita. Pastor, por que eu não posso fazer isso? Por causa disso. Ter uma resposta não pode ser nada impositivo. Quando uma criança, por exemplo, que a gente é pai, eu quero ir na casa do meu amigo fulano, pai, posso posar lá? Não, e pronto, acabou. Você acha que você resolveu o problema? Você só procrastinou o problema com seu filho. Ele vai levar aquele problema, sabe-se lá para qual rumo, e vai trazer prejuízo para o relacionamento pai e mãe. Mas você senta com esse filho e explica o porquê que ele não pode. Que você não vai deixar porque você ama ele. Você quer proteger ele. Mesmo que naquele momento ele não goste, mas ele sente o teu amor. Ele sente o teu cuidado. E a igreja é do mesmo jeito, são filhos. E a gente vai conversando com um, vai explicando para o outro. E cada um vai se entendendo. Mas não também sendo radical ao ponto de matar a gente. Sem que aquela pessoa primeiro se amadureça na fé. Porque até o que muitos falam é o seguinte, mas no passado falaram isso, que não podia isso, podia aquilo outro. E agora diz que pode. Mas eu acho, não é que diz que pode. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Até há poucos dias alguém me procurou e disse, mas eu fiquei sabendo que o pastor falou que pode isso e isso. Eu falei assim, eu duvido primeiro que o pastor falou, porque com esse pastor, o pastor não falaria isso. E segundo, que pastor nenhum, em sã consciência, chega para a igreja e diz, a partir de hoje vocês podem fazer isso. Porque é aquela questão, você abre uma brecha, aí tira toda a porteira. Né? E o excesso, né, pastor? O excesso que é o pecado. Tanto para a santificação radical, que Salomão fala que é a santidade aos próprios olhos, né? Não ser demasiadamente santo, quanto também a liberdade exagerada. Então, o centro que o senhor disse, a temperança, que é um ensinamento
que parte da igreja. Cristocêntrico. É porque, por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo hoje aqui, jamais imaginaria que Aconteceria no passado. Né? Hoje está acontecendo, é lógico, é algo ordeiro, para a glória de Deus, mas que a igreja não entendia assim no passado. Até porque não tinha esse formato também. Então, algumas coisas, sim, alguns formatos estão surgindo, é aquilo que é moral. Acho que a moralidade tem que ser o parâmetro para nós falarmos sim ou não. E se é moral e glorifica a Deus. Moral. E essa questão, por exemplo, falando disso aqui, é tão importante, por exemplo, esses meninos que estão aqui, para mim, tudo criança ali, né? Porque eu era criança, agora já está ali adolescente e jovem. Se eles não nos ouvem conversar aqui, de uma forma que hoje se usa aí, como é que chama? Poste, nem sei falar isso, é um poste com não sei o quê. Eles vão para a internet e vão ver. Lá tem, e muito. E quem está influenciando eles lá? Não é melhor eu com o senhor influenciar? Hoje, os influenciadores, que deveria ser nós, ser os influenciadores, estão influenciando a cabeça deles. Agora, se pessoalmente, nós como pastores, hoje nós podemos trazer uma influência positiva, por que não usar essa ferramenta? Com certeza. Por que não fazer? Então, é atingir o alvo, né? Muito bem. Pastor, nós sentimos que em 3 anos algumas coisas novas foram surgindo no nosso campo de trabalho. Alguns eventos, por exemplo, tem a UFADA hoje, né? Que é presidida pela irmã Késia, tem feito eventos que não tinha no passado. O encontro de casais, e tudo isso eu vejo que são sonhos realizados. Eu convivi muito tempo com isso em Campinas, né? Nós sempre falávamos sobre isso, e hoje a gente está convivendo aqui. Então são sonhos que o Senhor está concretizando, está colocando no papel, está colocando em ação. O senhor se sente realizado com o que o senhor tem feito, com esses projetos? O senhor tem algum outro sonho, algum outro projeto que o senhor não vê a hora de em tempo hábil, no momento oportuno, desenvolver? Ou o senhor acha que a igreja tem que caminhar nesse ritmo que está? Aí pegou. Agora tem mais 1 hora ali. Olha, Saulo, você sabe que nesses 3 anos, às vezes eu penso, faz 3 anos que eu fui embora de Nova Resende, estou em Alterosa. Tem hora que parece esses 3 anos, faz 20, de tanta coisa que já aconteceu nesses 3 anos. E tem hora que parece que faz tão pouco tempo. Mas pela glória de Deus, tudo aquilo que a gente tem projetado, né, em termos de sempre visando o campo no geral, Deus tem honrado, como você disse, a questão das mulheres. A força maior da igreja, em termos de número, são as mulheres. Em termos de serviço, as mulheres. Sempre prontas. Você vai chegar num culto, às vezes, apesar que aqui em Nova Resende tinha um diferencial, aqui tem uma cooperação muito boa dos irmãos. Mas na maioria das igrejas, às vezes tem pouquíssimos irmãos e um número de irmãs maior. E hoje, pela misericórdia de Deus, temos trabalho como esse, que já foi realizado ano passado, esse ano vai acontecer aqui em Nova Resende também. O encontro de casais, quem participou sabe o que a gente viveu e quanto que foi um diferencial. Não está chegando sábado que vem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a vigília jovem. O encontro geral de crianças está para acontecer em agosto, sei que vai ser um diferencial. Mas, Saulo, você disse assim, mas você tem sonho? Eu tenho algo que me marca todos os dias da minha vida. E eu tenho falado muito disso, eu sei que vai chegar o momento que eu vou estar aqui e eu vou falar sobre esse assunto, que é a primazia da igreja. O dia que eu olhar para o campo de Alterosa e eu ver esse campo empenhado, de fato, com missões, com obra missionária, com ganhar almas. Eu não falo isso, eu falo isso porque é algo que me toca, que me mexe. O dia que os nossos congressos não forem congressos simplesmente para
edificação nossa. Mas que esses congressos tenham propósito. E esse propósito seja sempre visando a primazia da igreja. Missão. O dia que nós vermos nossas crianças crescendo, envolvidas com alma. O dia que nós vemos nossos jovens envolvidos em faculdades, em escolas, impactando os seus colegas com as suas vidas, trazendo para Cristo, aí eu acredito que eu serei realizado. Esse é meu sonho. O sonho do senhor, então, é que o campo seja um campo literalmente missionário. Missionário. Que não apenas oferte uma vez por mês, mas que pregue e ganhe almas. Que viva a missão. Que viva a missão. Viva a missão. Essa é a minha... Eu posso dizer para você com toda a convicção da minha alma, esse é o meu legado, a qual Deus colocou na minha vida e está impregnado em mim. Eu não sei, eu não sou uma pessoa iludida. Isso que eu estou te falando para você aqui, eu não sei que não vai acontecer amanhã. Eu sei que isso é uma mudança de cultura. Eu sei que isso é uma transformação lenta, paulatina. Mas eu sei que ela está acontecendo e ela vai acontecer um dia. Amém. E esse campo Os será... irmãos podem dizer amém, irmãos? Amém. O nosso campo hoje, pastor, se nós formos comparar com outros campos, é um campo de certa forma missionário, mas não naquele... em todos os sentidos que a missão está relacionado, que nós somos um campo pequeno em vista de muitos campos, né? São 39 congregações. Das 39, 9 são igrejas fora do sul de Minas, né? No norte de Minas, nós sustentamos 9. E aqui nós sustentamos mais... No total, são 17 igrejas missionárias. 17 igrejas e com mais 2 que já está caminhando para a missão. Se eu me lembro bem, me parece que o senhor disse que o custo hoje para cuidar de missão são 29 mil e poucos, quase 30 mil. 30 mil reais. E tem entrado no campo de missão 10 mil. Então nós estamos em déficit aí de praticamente 20 mil reais. 20 mil reais. 20 mil reais. Nós temos que orar mais, então, né, pastor? Temos que orar. Orar e essa transformação, eu sei que quando ela chegar, vai ser natural. A sustentação missionária, vai ser natural a missão urbana que precisa acontecer, estratégias de missão urbana, as pessoas envolvidas com missão urbana. Eu creio assim, às vezes a pessoa olha por ganhar alma hoje e vê uma barreira do tamanho de um gigante, e essa barreira não existe. Sabe por que não existe? Porque as pessoas lá fora, elas estão procurando o que eu tenho para oferecer, o que você tem. Só que elas não estão nos achando. Nós estamos, muitas das vezes, fincados dentro da igreja, cuidando de nós mesmos com o tesouro que nós recebemos. E essas pessoas não acham, sabe onde ela vai? Na boca de fumo. Ela vai para o álcool, ela vai para a prostituição, ela vai para um quarto escuro, depressivo, querendo tirar a própria vida. Por quê? Porque a mensagem que ela procura é o eu e você que tem. E nós não estamos usando estratégias para alcançar essas pessoas. Aqui tem gente que está envolvida em todo o ciclo da sociedade, todos os ciclos. E essas pessoas estão lá, não é porque simplesmente elas chegaram lá, foi Deus que colocou. Quem trabalha no emprego, por exemplo, e acha que está lá só para ganhar o pão dele, ele perdeu o sentido da vida. Ele não está lá só para ganhar o pão dele, não. Deus colocou ele lá para ele ganhar o pão, mas primeiramente para ser um representante de Cristo. Amém. Para ser um ganhador de alma. Então, essa mentalidade, quando chegar, de fato, nós transformaremos cidades, nós transformaremos regiões, nós transformaremos estado, país e mundo. Glória a Deus, que assim seja. Pastor, nós estamos já quase caminhando para o encerramento, mas o senhor, como pastor presidente, a visão do senhor tem que ser, não pode ser micro, né? Tem que ser macros, os problemas também são macros.
e decisões têm que ser tomadas. Até uma pergunta que foi feita, que muitas vezes nós, como pastores, nós tomamos decisões, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nós temos alguma coisa para dizer, essa decisão nós estamos tomando na direção de Deus. Como o senhor sente? Como o senhor consegue julgar os seus sentimentos para saber esse é meu, esse aqui é de Deus? Como o senhor sabe que é Deus que está direcionando o senhor a tomar uma decisão? Como o senhor julga isso? Por exemplo, pastor, eu conheci um pastor Dionísio em Campinas. Ele dizia que ele sabia quando Deus falava com ele que as cordas começava a tremer. Então ele via Deus falando com ele, ele sentia que era Deus por causa dessa particularidade da vida dele. O senhor tem algo semelhante assim? Saulo, pastor Saulo, por exemplo, eu trabalhava em um momento da minha vida, antes de estar envolvido na obra, em gerência de posto de gasolina. Às vezes eu tinha aos meus cuidados uma sala cheia de dinheiro assim para contar no chão e fazer o serviço que tinha feito e tinha que fazer, e toda aquela responsabilidade em cima daquilo. A Kézia, nos primeiros anos de casamento, trabalhou comigo com isso. E aquilo ali, todas as vezes que eu olhava, em certo ponto, era algo prazeroso no sentido profissional, mas não me completava. Faltava alguma coisa dentro de mim. De repente, um dia eu encontro com um irmão numa padaria, e ele diz assim: rapaz, eu estou com um problema com a rádio, e eu estou muito mal. Eu precisava de alguém para cuidar da rádio. Eu disse: eu topo. Eu fui trabalhar nessa rádio na época para ganhar menos que meio salário mínimo. Mas eu sentia realizado. Dentro de mim existia uma completude. Eu pregava todo dia. Eu estava envolvido com a palavra. Então essa chama era tão forte que depois dessas experiências lá no passado, hoje, quando eu sinto Deus falando comigo, e Ele fala todo dia, existe porque cada um tem o seu particular com Deus, como você disse. Existe algo que acontece no meu peito, quando eu sinto que Deus está me impulsionando, que se eu não fizer falar aquilo que tem que ser falado, dá-me a sensação que eu vou morrer. Literalmente. A sensação de morte, no sentido positivo. Estou dizendo morte assim, você sente medo, não é medo. Aquilo é tão forte, o impulsionamento é tão forte, que eu tenho que fazer, porque não tem, como se não tivesse uma outra opção. E então, às vezes eu estou lá em casa, fazendo uma coisa comum e a cabeça trabalhando. De repente vem, sabe, aquela visão, no sentido assim de enxergar um problema solucionado, e eu sinto literalmente no peito aqui, Deus falando comigo. Então, e nunca deu errado. Então, a prova de que Deus fala comigo nessa estratégia é que nunca deu errado. Todas as vezes eu faz o que tem que fazer, e as coisas acontecem conforme precisa acontecer. Então, cada um no particular. Quando eu citei lá atrás, porque assim, quando eu deixei aquilo, eu senti um impacto de Deus para ir trabalhar naquela rádio. Quando eu estava trabalhando na rádio, eu comecei a fazer um curso, eu e a Kézia, e certamente se nós tivéssemos terminado aquilo, a gente profissionalmente estaria hoje bem, estruturado. E o pastor Mário chegou em mim e falou assim: não renova a matrícula não, porque eu preciso ser na obra. Mas não falou para onde era. Eu falei: tudo bem. Passou um mês, eu estava indo para Alfenas pastorear a igreja. Então, quer dizer,
Por que eu falei tudo bem? Porque eu senti Deus trabalhando aqui dentro, mostrando, é isso mesmo. E tem sido assim a minha vida toda. Os dias que eu fui rebelde, eu me lasquei. Porque a gente às vezes né? Eu não sei se o senhor já passou por isso, por exemplo, os pastores têm os seus meios de provar os seus obreiros, para termos de consagração, de uma liderança, ou algo assim. Por exemplo, quando eu fui assumir a minha primeira igreja, o meu pastor, uns 2 meses antes, me humilhou em cima do púlpito. Humilhou literalmente em cima do púlpito. Eu não sabia que estava me provando. Eu baixei a cabeça, fiquei quieto. O senhor também tem os seus meios de provar os obreiros? Fica atento, irmãos, agora. Não posso desvendar os segredos. Ou seja, irmãos, ele tem. Com certeza, Saulo. Porque assim, obreiro é formado por Deus. Né? E como eu disse, a minha vocação foi assim. Eu senti lá fora um chamado que eu nem entendia, fui entender depois e contar agora, há pouco tempo. E Deus vai colocando, é Ele que chama, né? É Ele que traz. Só que às vezes falta o preparo. E o preparo desse obreiro é quem o enxerga como obreiro. Então você tem que preparar. Que jeito que você prepara? É na provação. E cada um tem uma estratégia. Para mim, o perfil mais perfeito de um obreiro se chama obediência. A obediência é fundamental. Um obreiro que não sabe submeter a visão do pastor que está sobre ele não tem um sentimento de obediência. E certamente vai se tornar um reino dividido. Então ele não serve para auxiliar. Mas o obreiro que sabe obedecer, certamente é alguém que você pode contar, é alguém que estará sempre disposto, é alguém que, como se diz, preparado para uma consagração, para trabalhar em alguma coisa na igreja. Muito bem. Pastor, agora caminhando para o encerramento, o senhor conhece a igreja muito bem, e esse mês nós temos feito os sábados do jovem, porque o nosso desejo é que os jovens sejam edificados, e eles têm uma visão do reino, de se comprometer com o reino. Baseado na história do senhor, tudo aquilo que o senhor falou aqui, qual o conselho que o senhor dá para essa juventude hoje? O senhor conhecendo as características dessa cidade, conhecendo as características dessa igreja, o senhor conheceu esses jovens, a maioria crianças, o senhor viu crescer. Qual é o conselho? Entre tantas coisas importantes, o que o senhor aconselharia a eles hoje? Os jovens. O que eu aconselharia os jovens? Olha, o princípio que eu disse aqui agora é o princípio para todo sucesso. O princípio de obediência. Se vocês aprenderem esse princípio e não permitir que o espírito e o sentimento de rebeldia entre no coração de vocês, quando eu digo isso, às vezes vindo de um pastor, soa ruim. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: quando alguém tem esse sentimento de rebeldia, ele quer ser rebelde ao professor que dá aula para ele, ele quer ser rebelde ao serviçal que trabalha na escola, ele quer rebelar contra a posição daquela autoridade, ele quer rebelar contra a posição do seu pai, sempre vai questionar a posição do pai e da mãe, e principalmente dos seus líderes e da igreja. É algo natural, ele sempre vai fazer isso. E quem que tem que identificar isso? É você mesmo. Então, o conselho que eu dou para um jovem, que é um conselho que fez toda a diferença na minha vida: seja obediente. Seja obediente. O sucesso de vocês está nisso. Seja obediente àqueles que estão acima de vocês. Sabe por quê? Porque quem abre a porta para a gente passar é quem está acima de nós. Ninguém consegue chegar num novo estádio se não submeter quem está abrindo a porta.
Quem não obedece sempre terá a porta fechada. E vocês têm um lindo caminho pela frente, na vida profissional, particular e na vida espiritual. Nunca deixe a espiritual por causa da profissional particular. Primazia sempre na espiritual. Se a espiritual estiver bem, Deus vai levar vocês a viver os melhores sonhos que alguém pode viver. Se vocês não colocarem em primeiro lugar a vida espiritual e tentar viver o sonho de vocês, eu digo sem medo de errar, vocês serão frustrados. Vocês nunca se satisfarão. Mas se vocês colocarem em primazia Deus e a sua vontade, vocês viverão os melhores sonhos que alguém pode viver. Deus vai levar vocês, muito mais do que vocês sonham e pedem, vai levar a caminhos que vocês nem conhecem. Vocês vão viver as maravilhas de Deus sobre a terra. Então, deixe Deus ser o guia. Deixa Deus ser o motorista dessa viagem. Sente no banco do passageiro. Deixe o volante na mão de Deus. E não pergunte para onde Ele está levando, porque Ele levará para o melhor lugar possível. Esse é o meu conselho. Que Deus abençoe. Amém. Pastor, fala para nós, então, antes da última pergunta, que essa foi a mais feita. Mas antes de eu fazê-lo, eu gostaria que o senhor falasse, então, da vigília jovem no próximo sábado. Pois bem, irmãos, sábado que vem, dia 1º, quando marcamos, o ano passado, os encontros gerais do campo, portanto está naquele calendário que vocês têm na casa de vocês, no mês de julho, porque é um mês que é férias, a gente acabou marcando no dia 9 o trabalho com os jovens. Mas desde lá eu venho pensando e orando a Deus, o que fazer? O que fazer que de fato faça a diferença? Que traga algum impacto? E de repente, num belo dia, Deus colocou no meu coração uma vigília. E aí eu fui entender por que Deus tinha colocado no meu coração uma vigília. Essa geração que vocês estão vendo aí, ó, cabecinha mais branca, viveu uma experiência que vocês ainda não viveu. Eles foram frequentadores de vigília, de passar a noite buscando a presença de Deus. Essa geração nova, e alguns aqui que são casados também, nunca participaram de uma vigília. E se for para mim recomeçar esse trabalho com aquela turminha ali que já viveu, eles já estão um pouquinho cansados. Tem uns que já acham difícil passar a noite toda. Mas vocês não. A Bíblia diz que vocês são fortes. E por vocês ser forte, e aí veio no meu coração, estava dirigindo o carro, pensando nisso, de repente, 12 horas de louvor, adoração e oração. Falei, meu Deus, que desafio. Para quem eu ia desafiar? Os jovens. Jovem gosta de desafio. Todo jovem gosta de ser desafiado. Você falar para um jovem assim, se você não consegue, é bobeira. É aí que ele vai conseguir mesmo. E eu estou jogando esse desafio para os jovens do campo, de suportar 12 horas de culto. 12 horas, eu quero ver quem vai conseguir chegar às 7 horas da manhã firme, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. E com isso, nós vamos estar edificando a vida de vocês. Jesus vai abençoar, eu estou vendo já o resultado pela fé. Jovens quebrantados na presença de Deus, buscando a face do Senhor. E quem sabe, e eu creio assim, alguns ou todos que não são batizados com o Espírito Santo receberam o batismo com o Espírito Santo. E com vocês não vai estar só os jovens, é aberto para todo mundo. O Clube Arcéia está alugado, onde a gente faz a festa de setembro. E nós vamos receber todo mundo que quiser, porque tem gente aqui que acaba o culto, tem dia, e fala assim, esse culto não podia acabar, ué. Tinha que ficar a noite inteira, agora eu quero ver.
Chegou a hora. Nossa, esse culto foi pequeno demais, né? Agora eu quero ver. Quem sonha com isso a vida inteira, está falando a vida inteira, agora eu estou chamando lá para Alterosa para viver essa experiência. Um culto que não acaba. 12 horas de culto, 12 horas de louvor, de adoração, pregação da palavra de Deus, e nós vamos ter liberdade, sabe aquela liberdade? Igual aqui, ó, o Saulo está ali já, ó. O culto tem que acabar, e ele é uma pessoa muito séria, gosta muito dessa questão de horário. Mas lá não vai ter isso. Lá é só 7 horas da manhã para acabar. Então, é um momento de liberdade. Eu acho que quem perder essa vigília vai perder uma oportunidade assim excepcional. Deixar de estar nessa vigília por qualquer outra coisa, e se essa coisa for uma noite de sono, isso é mais terrível ainda. Porque nós dormimos todo dia. Todo dia. Às vezes eu passo na Alterosa, vigílias e vigílias, Saulo passou esses dias aqui, passou o vento, né? De velório, a gente passa a noite inteira. Agora, na presença de Deus, adorando ao Senhor, que privilégio. Aquelas mães, mal tem, porque quem tem dificuldade sempre tem uma justificativa, né? A mãe fala assim, mas eu tenho menino pequeno. Nós vamos levar colchão para lá, gente. Soltar uns colchão lá, você bota o menino para dormir e vai buscar Deus, vai adorar a Deus. Não tem desculpa. De primeiro, pergunta aí o pastor Wainer, os irmãos que estão aí. As irmãs iam com aquela filhinha de criança, ia meio dormir, não tem problema, eu quero buscar a Deus. Então, gente, olha, uma vigília, e você perder ela, não pode. Então, eu espero aqui os jovens 100%, a igreja de Nova Resende 100%, e nós vamos buscar a Deus no sábado que vem lá, e vai ser uma bênção. Lembrando, pastor, aos pais, que vai ter uma estrutura de irmãos, obreiros responsáveis, guardando tudo ao redor, para não termos nenhum problema de jovens ir para depois sair da vigília escondido, né? Haverá toda essa proteção, até para que os pais fiquem tranquilos em enviar os seus filhos. Justamente, o que o Saulo está dizendo foi uma preocupação iminente nossa. Porque assim, quando eu falava vigília com jovens, já tinha isso vai dar problema. Porque sempre tem, né? Uns que já falam, vai lá para fazer bagunça. Não. Vai não. Não vai lá fazer bagunça, não. Vai lá para buscar a Deus. Quem for para fazer bagunça não deve nem ir, porque vai se frustrar. Por quê? Nós estamos convocando um batalhão de diáconos do campo. Diáconos de todas as congregações, que conhecem os jovens. E vai estar trabalhando em volta ali do grupo Arceia, lá dentro. Se um casalzinho aí que às vezes está olhando um para o outro de jeito diferente, né? Que tem uns que começam a olhar assim, dá uns arrepios, sei lá o que acontece. Vamos lá fora para nós ficar mais juntinho. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um diácono e vai falar, meu filho, você não veio aqui para isso não. Teu lugar lá dentro. Não, nós vamos ficar aqui. Então tá bom. Você vai ficar? Vou lá chamar o teu líder. Ele vai vir aqui buscar você. Se o teu líder não resolver, teu pastor vai estar lá também. Então o que vai acontecer? Vai entrar para dentro, vai sentar do lado do líder e vai ficar até o final do lado do líder. Que jovem vai querer ficar lá do lado do líder até o final? Não vai. Então, não vai desobedecer, vai ficar quietinho e vai ser uma bênção. Então vai ser bem organizado, estruturado quanto a isso. Começa às 19 horas e termina às 7 horas. Justo. Uma coisa que todo mundo interessa, à meia-noite vai ter um café. Justo. Nós sabemos que ninguém suportaria, às vezes, ficar... Claro que alguns sim, mas os jovens... Às vezes, os jovens hoje têm fome, né, rapaz? Tem fome. Aí vai servir alguma coisa, provavelmente mais reforçada por volta de meia-noite. E depois, no findar, às 7 horas, vai ter um café para todo mundo tomar esse cafezinho e voltar para casa. Muito bem. Pastor, agora uma pergunta que mais foi feita, e parece que até o Vaninho fez essa pergunta, é quantos quilos o senhor tem e como chegou aí? Mas é óbvio que o senhor não precisa responder, porque nós temos o que nós pensamos que tem, né, pastor? É muito esforço. A turma fala que eu sou gordo, eu acho que eu tenho 70 quilos, né? Na minha cabeça eu estou com Muito bem. 65. Pastor, eu quero agradecer ao senhor por ter vindo.
por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Que Deus continue abençoando o senhor, o ministério do senhor, toda a sua casa. O senhor sabe o respeito que nós temos pelo senhor, que essa igreja tem pelo senhor, que a minha família tem pelo senhor. E a nossa oração é que Deus continue dando para o senhor um ministério próspero e longo, e que muitos projetos possam ser desenvolvidos para a glória do nome de Jesus. Amém. Os irmãos querem dar uma salva de palmas para o nosso pastor?